ter chegado, ó Pai, e os que ainda não têm chegado. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ajudando a cada um que está enfermo. Visita, Pai, nesta noite a cada um, Pai, até a questão dos irmãos e a questão da vida nesta noite, para te agradecer por tudo e pedir da tua presença. Pai, eterno, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus sentaremos. Irmão José, pega essa coisa. Só os irmãos louvar ao Senhor. Graças a Deus, que nós estamos mais uma vez aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Como nos autoriza o pastor Zé Maria, como está cantando aí o Alô e Glória ao Senhor Jesus, louvor de número 20. Um louvor bastante conhecido e muito bonito também. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Cantando mais um louvor, 46, para a honra e glória do Senhor Jesus. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor sem temor, por
Transformado já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham de o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao que o seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Número 48, irmãos. 48 da Apocalipse. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas gostoso veio o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, irmãos? Espero que o Natal dos irmãos foi abençoado para todos e para seus familiares também. E Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço por nós em nome de Jesus.
3 hinos. Eu quero convidar a igreja para pés e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5 de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Primeiro versículo diz: guarda os teus pés quando entrar na casa de Deus. Inclina-te mais ao vídeo que ofereci sacrifício de tudo. Por não sabe que faz mal, não te precipite com a tua boca, e o teu coração se apresse a pronunciar as palavras algumas adiante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejais pouco as tuas palavras. Porque dá muita ocupação meu sono, e a voz do tolo e da multidão das palavras. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumprir, porque não se agrada, por não se agrada dele o tolo, e que votar e não pagar. Melhor é que não vote do que votar e não pagar. Amém? Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Queremos orar, meus irmãos, pelos que estão presentes. E pelo demais, que Deus continue abençoando. E orarmos pelos enfermos, e pedir a Deus que nos ajude. Eu estou numa dificuldade tão grande, não direito a ler na bolsa. Fazer a operação de 2 olhos. E não morre, que Deus abençoe quem chega lá, Então, oramos. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, aqui estamos adiante de Ti. Mais uma vez, eu digo na tua casa, Pai, junto a Deus, agradecer. Esteja as tuas mãos, Pai. Tu abençoa, Senhor, tu ajuda a igreja que está presente, Deus, aqui estamos lá dos céus, que continua falando aos nossos corações nesta noite. Pai, nós agradecemos, aleluia, nesta noite por tudo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Graças a Deus, hoje, 25, último culto de ensino, E esperamos, se Deus quiser, logo mais, daqui a 6 dias, estaremos entrando no ano novo. Agradecido a Deus, para que o Senhor continue abençoando a cada irmão. E aqui, para a nossa alegria, está conosco o irmão João, sua esposa e irmão. A igreja está feliz, digam amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos continuar orando e pedindo ao Senhor que nos mande uma palavra. A palavra é de Deus, a palavra Deus manda como Ele quer, Ele fala de muitas maneiras. Glória a Deus. Conforme nos diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Estamos esperando que Ele fale, para nos alegrarmos, E Deus conhece, glória a Deus, o nosso desejo e conhece aquilo que precisamos, E Deus acha que nessa noite eu possa comer um mocotó, Ele pode mandar um mocotó para comer, E se eu tiver condição, Deus vai mandar um paquinho de bicho para eu comer, e me alegrar.
Aleluia. Mas a Bíblia diz de graça por tudo. Né? Da graça nesta noite, que a Deus que faz isso. Tá certo, irmãos? Vamos ouvir o nosso irmão João. Não vai medindo a palavra de Deus e assim nós vamos nos caminhando. Tá certo? Amada missão, igreja, Papai do Senhor, graças a Deus, né, por nós estar aqui na casa do Senhor Jesus para adorar a Deus. Eu estava me lembrando hoje do dia, quando nós estávamos em Betel outra noite, e eu disse para os irmãos, aproveitem, porque a partir de hoje, a partir do presente, cada culto só tem um nesse ano. Irmãos, cada culto de ensinamento, escola dominical, de pregação, de oração, só tem um. E quando o pastor foi saindo, ele disse, só tem um, né, depois vai amanhã. Eu estou me lembrando da cidade de ensinamento, é verdade. Então, aproveitamos, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos aproveitar, né, irmãos, que o pastor ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. Mas eu quero deixar, eu quero encerrar, porque eu gosto também de ouvir, em nome do Senhor Jesus. Tanto a gente, às vezes, dá a palavra, como também a gente também gosta de ouvir, porque vai também aprendendo uns com os outros enquanto estamos aqui na terra. Olha, eu vou ler Josué, capítulo 1, eu que hoje nesta palavra um pouco, desse versículo, e ficou na minha mente Josué, capítulo 1, versículo de número 6. A igreja do Senhor Jesus, livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Acredito que é um versículo bem conhecido da igreja, que nos diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seu pai lhe dará. Tão somente esforça-te e tem um bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Que coisa boa, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E você sabe, nós vem caminhando numa trajetória de caminhada. E a caminhada nós não podemos parar até chegar o dia do nosso alvo com o Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Nós vamos caminhando e sabendo que a estrada é longa, né? Diante dessa caminhada longa, nós precisamos a cada dia de nós ir se alimentando pela palavra do Senhor Jesus. O Senhor já sabe que eu peguei esta palavra que observamos sobre nós precisamos a cada dia de aprender, se animar, e nós só se animamos, irmãos, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Esta palavra, da certo, nós observamos aqui, que Josué era o sucessor de Moisés, onde ele aprendeu bastante a palavra de Deus com Moisés. Andava com Moisés, ouvia Moisés pregando, ensinando, e ele caminhava e prestava atenção. Nas horas mais fáceis e nas horas mais difíceis da vida, estava Josué ao lado de Moisés. É muito interessante como a igreja ela está bem atenta
a tudo quanto Jesus está ensinando na sua casa. Isso serve muito, irmãos, para nós na caminhada e na jornada da nossa vida aqui na terra. E nós observamos que Josué caminhava, observava, e ele foi caminhando e vendo, mas chega um momento, irmãos, que Deus é preciso ele reanimar alguém. Vocês sabem que tem hora que a igreja do Senhor, que somos nós, precisamos de ser reanimados. Às vezes chega um momento na vida do crente, por uma questão ou outra, até porque ele é espiritual, mas também tem um lado humano, porque nós estamos na terra ainda. Se estamos na terra, nós experimentamos do lado. Experimentamos o lado espiritual com Cristo e também ainda com essa carne que convivemos, o lado humano. O lado humano, onde nós muitas vezes sofremos enfermidades, impacto da vida, que traz alguma tribulação que muitas das vezes quer barrar este corpo. Mas o nosso espírito ele tem que estar bem com Deus. E ele só é renovado através da palavra de Deus. Às vezes acontece para chegar na casa de Deus, e às vezes ele vem até um pouco desanimado. Não é assim tanto espiritual, mas às vezes do lado humano, por o que passou ou está passando ou enfrentando. Mas ele vem à casa do Pai Celestial, que é Cristo Jesus. Às vezes chega até em dúvida assim, como eu vou sair, como eu vou resolver este problema. Mas quando tu chega nesta casa, Papai do Céu começa a falar o teu coração. Começa a animar, reanimar as suas forças, dar nova força, dar uma alegria para que você tome posse da caminhada que você está caminhando para o reino de Deus. Então nós observamos que aqui nesse texto, Deus fala para Moisés, para Josué, dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Porque é bom quando o crente ele tem bom ânimo, não é má ânimo. Fazer desanimar, mas é acreditar. Deus diz: olha, Josué, tenha bom ânimo. Se você tiver bom ânimo no que eu estou ensinando, tudo vai dar certo e na sua caminhada Deus vai assinando para você passar. E eu observo dentro desse texto, quando ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seu pai lhe dará. Josué sabia que não era fácil a carga que ele estava caminhando, irmãos. Na trajetória da vida da gente, irmão, a carga muitas vezes pesa. Não é de um lado ou de outro, por uma coisa ou outra. Tem hora que não é pesada assim, que você diz: Jesus, minha cara, me ajude, porque eu preciso de continuar firme na batalha até chegar no céu. Porque o nosso alvo é com Cristo Jesus, e é para nós chegar lá do outro lado. E nós vemos que aqui foi preciso Jesus, Deus, começar a reanimar a Josué. Ele teve uma experiência, Deus falando com o Pai. Ele já tinha visto Jesus com Moisés, nas horas difíceis, e Moisés atravessou, Moisés passava na difícil, mas foi preciso Jesus falar com Josué. E eu acredito que nesta noite, esse último culto de ensinamento, Jesus está reanimando as suas forças para você caminhar. Tenho certeza que você vai sair daqui nesta noite com suas forças renovadas, e Deus vai te dar mais força para você chegar em 2026 com mais alegria e com mais força para caminhar na presença de Jesus. Porque com Jesus, irmão, nós venceremos. Nós só não vencemos se nós não tivermos Cristo, mas com Jesus vem a luta, vem a eternidade, vem a barreira. Mas Jesus disse: minha serva, meu servo, eu estou aqui. E se Jesus está no controle, irmão, tudo vai dar certo. Meu irmão, tudo vai dar certo, irmão, não se preocupe. Mas a palavra de Deus começa a reanimar. Por isso, irmão, que nós somos reanimados muitas vezes com a palavra do Senhor. Agora, observamos que Jesus dá alguns ensinamentos. A gente quer ânimo, a gente quer estar diante de Deus, a gente dá alguns ensinamentos para a igreja, como deu para Josué. Ele disse aqui no versículo 7, eu vou botar versículo 1, vou só recapitular esse texto que eu li, que diz assim: ó, tão somente esforça-te. Como ele dá esta palavra, tenha bom ânimo. No versículo 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo.
para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Irmãos, o alvo do crente nessa terra, ele só tem que ter um cuidado. É que ele não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O conselho de Deus para Josué era: olhe para frente. O alvo da igreja, irmãos, é o céu. O alvo da igreja é Jesus Cristo. Quando ele fala de olhar para o lado direito ou esquerdo, ele não estava sentindo dizendo que nós não poderíamos olhar com os olhos. Mas muitas coisas que tem neste mundo, irmãos, de filosofia, que são pecado, que atrapalha a vida do cristão espiritualmente. Jesus disse: para estas coisas você tem que ter cuidado. Porque o seu alvo, irmãos, quem está indo ao alvo, ele não pode perder o alvo. E o alvo da igreja é Jesus Cristo. E se o alvo é Jesus Cristo, eu e a igreja, nós não podemos se atrapalhar olhando para o lado direito nem para a esquerda para tirar o foco do céu. Nós não podemos tirar esse foco. Este foco é o mais interessante da vida do cristão. E ele, quando fala esta palavra, ele diz: então somente as forças têm bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o Senhor Moisés ordenou. Por isso que é importante na igreja, quando os servos do Senhor Jesus Cristo estão administrando a palavra de Deus, ou alguém está lendo a Bíblia, é muito importante nós guardar aquele momento, irmãos, como um momento especial, para que nós guardemos a palavra. O conselho de Deus para Josué era: Josué, cuidado, guarde as palavras que o meu servo Moisés te ordenou. Tu ouviste, Josué? Ouvi, Senhor. Então agora se esforce e guarde as palavras que meu servo Moisés te ordenou. Não era uma palavra de Moisés, mas era uma palavra inspirada pelo Espírito Santo dado a Moisés, e Moisés passava para o povo e também para Josué que estava ao seu lado. Então isso é interessante. A igreja do Senhor nos últimos dias deveremos também guardar as palavras da lei de Cristo Jesus, que nós temos aprendido quase todos os dias na igreja do Senhor. Por que é que tem muitos crentes que têm caído, têm se afastado, têm tirado o foco de Jesus, o foco da palavra de Deus, ele tem se atrapalhado com algumas coisas humanas nessa terra, ele tem ido algo que é Jesus Cristo. E nós não poderemos, de forma nenhuma, perder este equilíbrio com Jesus Cristo. Pedindo ajuda, pedindo graça a Deus e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude e nós possamos estar de olho, atento à palavra do Senhor Jesus. Então, o conselho de Josué, de Deus para Josué é essa: que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Irmãos, quem é que não quer que Jesus se lhe conduza por onde você está andando? Tem coisa melhor, irmão, de um irmão, para onde ele vai, o Senhor guiando você. E o alvo desta palavra é: guarde. Se você guardar, Josué, esta palavra, para onde você for, eu vou lhe guiar. O Espírito Santo vai lhe guiar, vai lhe dar uma direção certa, porque você está andando pela palavra certa do Senhor Jesus Cristo. Então, cabe a nós lutamos para que nós possamos continuar firme, obedecendo a palavra de Deus, para que nós seja controlado, equilibrado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma das razões importantes para a igreja. O conselho, Josué já tinha ouvido muito, irmão. Mas, irmão, por mais que eu e você nós escute muito e nós aprenda, mas enquanto nós estivermos na terra, nós estamos aprendendo e precisamos do consolo de Deus. Nós precisamos do consolo de Deus, porque os dias são maus. Não é? Os dias são maus. E por os dias são maus, nós precisamos de Cristo Jesus para ir consolando, nos ensinando, ademostrando a igreja do Senhor, para que nós possamos continuar.
E nunca se esqueça, irmão, para onde você está indo. Guarde, eu sempre digo isso para o irmão, guarde bem no seu coração para onde você está indo após você sair desta terra. Quando você parar e pensar olhando para a vida, eu estou aqui de passagem. Um dia eu vou entrar em um céu de glória, em um céu de paz, em um céu que não precisa de medicamento, não precisa de exame, não precisa dessas luzes, dessas lamparinas, não precisa de nada, porque o poder de Deus é quem vai iluminar a sua igreja do céu. Lá no lugar que vamos dar glória a Deus de dia e noite e não vamos precisar de nada neste mundo aqui. É um lugar que não tem dinheiro do mundo que compre. A única coisa que Deus quer é que você e eu permaneçam fiel até o final da nossa vida nessa terra. Entramos naquele lugar. Quando você pensa nisso, você luta mais e navega mais a obedecer os mandamentos de Jesus. Nunca se luta com nada de filosofia que está neste mundo que nós estamos vivendo. Mas olhe que um dia o céu foi preparado para os salvos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se é para este, é onde nós temos que caprichar. Mas eu indo rapidamente no versículo número 8, quando ele dá aqui ao conselho, Deus dando a Josué, ele vem dizendo como Jesus pode estar com ele, como Deus pode estar com ele, se ele assim obedecer a lei do Senhor e viver conforme Moisés ensinou. Então, o versículo 8 ele diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Nós não poderemos apartar. Este livro, ele tem que sempre estar na nossa boca, na nossa mente. Ele diz, nunca se aparte, mas esteja, mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja em casa, mas esteja sempre se lembrando das palavras de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Está vendo, irmão, que coisa interessante? Medite, tenha cuidado, para que você faça tudo quanto está escrito neste livro, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Irmão, quem é que não quer ser próspero nos seus caminhos? No caminho que você vai criando, Deus vai lhe dando prosperidade espiritual, materialmente, e vai te ajudando. Mas a receita de Jesus é: não aparte da sua boca o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. E outra coisa, ser conduzido por Jesus, irmão, não é para qualquer pessoa não, viu, irmão? Ser conduzido por Jesus aqui é para os crentes que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E anda pelos caminhos do Senhor Jesus Cristo e vamos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lutar, né, irmãos, para que aonde você for, imagine você ser conduzido por Deus. Ô irmão João, mas tem hora, irmãos, que nós estamos na luta. Ô irmão, mas tem hora que nós estamos na doença, tem hora que nós estamos no hospital. Mas se Jesus estiver conduzindo, a vitória é certa. Não é, irmãos? Eu não tenho nem dúvida. Por mais que nós vamos enfrentando, ou às vezes vem a doença e o problema que nós estamos na terra, mas se Deus está conosco e você está zelando pela lei de Deus, Ele está lhe conduzindo aonde você está. Ele vai estar. E Ele vai estar no controle, irmão. E quando Jesus está no controle, tudo está certo. Porque, irmão, quando Jesus está no barco, o barco não afunda não, irmão. Ele pode até balançar o vento, pode até sacudir, mas se ele for piloto do barco, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É só para dizer: Senhor, me ajude que eu possa estar na tua graça, no teu caminho, e eu acredito que vai tudo certo, porque a tua palavra ela é fiel e verdadeira, e tem prometido que se eu te obedecer, o Senhor está comigo. Então, para eu finalizar o versículo final, e no versículo número 8, ele diz assim, ó: não te mandei eu. Olha a palavra aqui com uma interrogação e uma pergunta. Não te mandei eu? Esforça-te, que tenho ânimo. Não, pasme.
Porque não sabe que tem hora. Na nossa caminhada na terra, que nós queremos falar é como se nós tivéssemos medo, né, irmãos? Assim, um susto, será? Algo que tivesse que agarrar nós. E isso vem, mas Deus deu um conselho. Deus deu um conselho a Josué. E isso serve para mim também nesta noite. Quando vier algo para querer falar em um rumo, assim, aí eu vou me lembrar e dizer, mas Deus disse, não tem nada. E eu vou levantar a cabeça e dizer, se eu estar comigo, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Então, diz assim, não tu mandei eu, esforça-te. E não sabe que na jornada que nós estamos precisamos de esforço. Olha, a Bíblia diz que o céu, o reino de Deus foi tomado da força. E para nós chegar lá, irmãos, é com muita força. Porque o céu é bom. E o inimigo, irmão, a vontade dele é que a igreja não vá para o céu. Porque o céu é bom. E ele não tem vontade do inimigo que nós vá para lá, mas debaixo do sangue de Jesus, nós vamos bater lá. Porque Jesus vai guiar a igreja e nós vamos um dia se encontrar lá. Já a pessoa vai se encontrar, né, com o servo de Deus. Nós não vamos poder falar no céu. Mas se nós falássemos na navegação, doendo com uma barreira, vai se arrastando e dizendo Deus é bom, em oração, buscando a Deus, santificando. Tem hora que a palavra de Deus veio corrigir você, que é para nós não errar o foco do céu. Porque quando Deus corrige nós, irmão, não é para matar nós, é para nos escutar no caminho do céu. Para nós chegar no céu. Mas se nós falássemos no céu, que nós vamos falar, nós ia olhar assim e dizer assim, mas irmão, valeu a pena a luta e os esforços que fizeram para nós estar hoje aqui. Irmão, nós ia dizer isso, irmão. Mas veja que não te mandei eu, esforça-te. E tem bom ânimo. Não passe, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus ajude, que nós possamos estar dentro da vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, de uma maneira que Ele vá conduzindo os meus passos e os seus passos. Que Deus esteja te abençoando, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, e nós vamos segurando aquilo que Deus vai mandando, porque amanhã nós precisamos, né, irmão? Que Deus te abençoe e continue orando por nós, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus amados. Oh, Jesus amado. Respeito, é difícil, a gente tirar o olho do mundo, com certeza sai fora do caminho. Mas, se olharmos para Ele, não vai mudar a condição de caminharmos. Somente Ele. Somente Ele é que pode ajudar a igreja. Não fomos comprados com ouro, nem com prata. Fomos comprados com o sangue de Jesus. Glória a Jesus. Hoje, meus amados irmãos, tem uma dádiva para Ele, você não tem nada, né? E não tem nada nesse objetivo de não ter nada. Aparecem coisas muito chumbadas na igreja. Com esses ensinos que eu dei, né? Mas a palavra da noite foi: procure guardar o que nele está escrito. A vitória é essa: se nós guardarmos o que nela está escrito, aí temos vitória. Vamos ver esse mundo. Amado Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nos autoriza o nosso pastor trazer uma palavra, né? O último culto do doutrina do ano.
Não vou falar muito, porque eu estou me recuperando do gripe. Estive muito gripado, mas agora estou bonzinho. Graças a Deus. Não estou totalmente doido não, mas estou bem legal. Meus irmãos, nosso irmão Diácono João, ele trazendo a palavra desta noite e trazendo também um alerta para a igreja, para que nós busquemos segurança naquilo que está escrito. O crente, o bom crente, o crente que tem compromisso com Deus, o crente que tem compromisso com a palavra do Senhor, ele olha para o mundo hoje pela ótica da Bíblia. Tenha cuidado de tudo que você vê, de tudo que você ouvir, ou de tudo que você aprender. Compare com as Escrituras Sagradas. Compare com a ótica da Palavra de Deus, a visão, a lente, a lupa da Palavra de Deus. Nós estávamos falando outro dia sobre a pessoa de Jesus, o ser completo, tanto Deus como homem. A posição humilde, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele se submeteu ao plano de Deus para a vida dele. Na terra, se tornou nosso representante ao assumir a humanidade. Sujeitou-se até a morte. E não foi uma morte boa não, foi uma morte de cruz. E foi fiel até o fim. Então, o apóstolo Paulo, ele chama a gente, conclama a igreja de Cristo a seguir o exemplo de Jesus. Qual exemplo nós temos seguido? Tem muitos exemplos aí a ser seguido. Eu estava meditando de ontem para hoje, esses dias, né, a gente fala muito de Natal, a gente até tem um costume de desejar, né? Feliz Natal, próximo ano novo. Hoje mesmo no grupo eu desejei com os irmãos um Feliz Natal, o próximo, por causa do costume. Mas, meus amados irmãos, vejam, hoje eu estava conversando com uma pessoa, filho de crente. Aí ele disse assim: eita, hoje é o aniversário de Jesus. Eu digo: meu irmão, isso rapaz, hoje é o aniversário de Jesus. Ele nasceu no dia 25, ele está escrito. Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu entre março e abril. Então, se nós tivéssemos que comemorar o aniversário de Jesus, seria no mês de março ou mês de abril, que foi próximo à Páscoa. E aí eu estava pensando, irmão, para nós termos cuidado, para nós não cairmos no papel da idolatria. Claro, não demonizar tudo. Tem pessoas que demonizam tudo. Eu me lembro que quando surgiu os cartões de crédito, os crentes não queriam cartão de crédito. Eu acho que todo mundo aqui tem cartão de crédito hoje, para ir no banco tirar o dinheiro. Mas quando surgiu, é do diabo. Aqueles códigos de barra, isso é o código da nova era. Era o código da besta. Isso é demonizar tudo também. Se você não quiser os cartões, você não quer. Então veja, meus irmãos, não podemos demonizar tudo, mas também não podemos engolir tudo, como disse o pastor. Esse negócio que tem nada não é perigoso. Opa! Aí eu queria dar uma rápida pincelada em cima do assunto que eu estava falando de Jesus, porque tem pessoas colocando aí Papai Noel na mesma altura e o patamar de Jesus. Olha, Papai Noel sabe o que todo mundo precisa. Papai Noel sabe o que todo mundo precisa. A criança pega uma bicicleta, Papai Noel sabe. Pega um caderno, Papai Noel sabe. Pede
Olha, é só pedir a Papai Noel que ele sabe o que você precisa. Quem sabe o que o crente precisa é Deus, é Jesus. Papai Noel está em todo lugar. Hoje é a noite que ele vai passar na chaminé do mundo inteiro. Opa, então é Deus. Só quem está em todo lugar, ao mesmo tempo, pode ir presente, é Deus. É Deus. E ele pode dar qualquer coisa. Opa, tem todo poder. Então, veja, na versão do mundo, Papai Noel é onisciente, sabe tudo. Ele está em todo lugar, é onipresente e ele pode dar qualquer coisa, ele é onipotente. Então ele é um Deus. Se ele sabe tudo, se ele está em todo lugar e ele pode tudo, ele é um Deus. E se ele é um Deus, nós estamos partindo para o lado da idolatria. Porque só há um Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Os demais são falsos deuses. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Não vamos demonizar tudo, como eu disse, mas também não vamos abrir nossa casa para tudo, não. Eu sou contra. Quem quiser dar sua árvore de Natal, bota. Mudar sua luzinha, bota. Pegar seus velhos barbudos lá, bota. Mas na minha casa, na minha casa eu não faço isso não. Porque foge do contexto bíblico das escrituras sagradas. Foge. Veja, 1 Reis 14, 23. A Bíblia diz que havia alguns hebreus que adoravam aos seus deuses pagãos debaixo da árvore. E faziam seus pedidos debaixo das árvores. A árvore de Natal é uma figura pagã. Você bota seus pedidinhos pendurados na árvore ou você traz para a presença de Deus? A Bíblia diz que as nossas petições e as nossas necessidades têm que ser conhecidas diante de Deus, não penduradas numa árvore. A árvore não sabe de nada. A árvore é uma planta criada por Deus, mas no momento que nós partimos para esse lado, nós partimos também para o lado da idolatria. A árvore é uma coisa que você se serve dela, laranja, manga, sombra, madeira, mas é para isso que serve uma árvore, não você pendurar os seus pedidos lá. Aí já parte para o lado do paganismo, para o lado da idolatria. As luzes representam vida e esperança. Peraí, as luzes, quer dizer, colocar uma luz piscando lá em casa vai trazer mais vida e vai trazer esperança? Não. A minha esperança está em Jesus. A minha vida está em Jesus. Ele é a vida. Ele é a minha. Ele é a tua esperança neste mundo cheio de idolatria. Aleluia. Então, meus irmãos, eu só dei essa pincelada porque nós estamos hoje vivendo aí o Natal. Hoje é comemorado o Natal. E o Natal, eu não sou contra as pessoas comemorarem o Natal. Por quê? Embora que pouco se fala em Jesus, né? Às vezes tem aquela manjedoura que fala da mulher. E outra coisa, irmão. Olha como é a mensagem de Natal. Que o menino Jesus te abençoe. Jesus não é menino, não. Jesus deixou de ser menino faz tempo. Quando você fala de menino, claro que fala de pureza, de simplicidade, mas Jesus deixou de ser menino faz tempo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que quando ressuscitou lá em Mateus capítulo 28, ele disse: é-me dado todo o poder no céu, é-me dado todo o poder na terra, até debaixo da terra eu tenho poder. É esse Jesus que eu sigo, é esse que você, Jesus que você serve. E nesta leitura,
Eu queria que os irmãos abrissem Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, falando sobre o sacerdócio de Jesus, continuando aí dentro do assunto. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Quem achou pode ler para nos ajudar. Vendo-se, porém, por o ato de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém. Veja, meus irmãos, falando da humanidade de Jesus, o escritor aos Hebreus, ele fala no versículo 7, antes do versículo 9, que o nosso hoje verbo leu, diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Falando da criatura, da humanização do homem, quando o homem foi criado. O homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Por quê? O homem não tem poder, os anjos têm. Os anjos são seres espirituais poderosos. Deus colocou o poder nas mãos deles. Eles foram criados invisíveis. Os anjos não têm corpo como eu, como você, que limita no espaço e no tempo, que cansa, que sente dor, que envelhece, que precisa de arroz e feijão para ficar de pé. Não, os anjos não têm isso. São seres espirituais poderosos. Mesmo aqueles que um dia caíram. Por exemplo, Satanás ele não tem todo o poder. O poder está nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus. Aleluia! Mas ele tem um certo poder. Ele tem o poder do conhecimento, de acompanhar o dia a dia. Ele tem milhares de anos, então ele conhece a história. Ele sabe o que dá certo e o que não dá certo. Ele sabe a tentação que dá certo comigo e a tentação que dá certo com você. É por isso que nós precisamos estar vigilantes, pedindo graça, misericórdia, para não cairmos nas suas armadilhas. Então, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que ele foi criado um pouco menor do que os anjos, pelo fato dele ter um corpo humano, dele ter um corpo de carne e osso. Mas esse Jesus que foi criado menor do que os anjos, um pouco menor, que zombaram dele, criticaram dele, bateram nele, irmão, rejeitaram o ensino dele, colocaram em uma cruz, crucificaram ele, enterraram ele como se fosse rapidamente. Nem um velório Jesus teve, porque Jesus foi morto, ele morreu numa sexta-feira, 3h da tarde. E às 6h da noite da sexta-feira se acaba a sexta e já começa o sábado. E não pode ter velório lá em Jerusalém, nos judeus, depois das 6h da tarde da sexta, porque já começa a contar o sábado. E o sábado é um dia sagrado, um dia de purificação, que ninguém pode ter contato com o morto. Se alguém tiver um contato com o morto no sábado da Páscoa, ele não poderia cear a Páscoa, ele não podia ir ao templo, ele não podia andar publicamente, ele tinha que se isolar em um lugar e ficar como imundo, seria imundo. Então o que fizeram? Tiraram Jesus apressadamente da cruz, enrolaram os lençóis, colocaram rapidamente lá no sepulcro, que estava próximo, que era o de José de Arimateia, e deixaram lá. Nem velório Jesus teve. Não deram a ele um caixão bonito. Eu me lembro que quando a mãe de Dr. Zé Ramos morreu, eu estava com o Vivaldo internado no hospital em São Zé do Egito. Ano 2000 e alguma coisinha.
a mãe do Dr. Serrano viveu mais bem uns 100 anos. Essa mulher foi 105 anos, ele está com mais 100 agora. E aí, quando chegaram com o caixão para colocar a mãe do Dr. Serrano, eu nunca tive um caixão tão bonito. Não chamaram nem de caixão, chamaram de urna. Olha, a urna da mãe do Dr. Serrano chegou. Aquela coisa bonita, com madeira bonita, e abrir a portona assim. Não era aqueles parafusados que tem aquelas coisinhas, não. Abriu uma portona assim, bonitona. Aí eu olhei, para curiosidade, olha, estava andando no corredor do hospital. Aí eu olhei, aquele livro bonito, tudo bonito. Mas dá até prazer morrer no caixão desse. Mas Jesus não teve isso. Porque não deu tempo. É tanto que a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria e as outras, Maria a Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro ajeitar o corpo de Jesus. Elas iam limpar, tirar o sangue das feridas, iam limpar o corpo de Jesus, ia perfumar o corpo de Jesus, porque não deu tempo. Não teve tempo. Essa era a condição humana de ter um corpo humano, um corpo que cansa, um corpo que é ferido, um corpo que sangra, um corpo que pode ser morto. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas o irmão Gilberto leu o versículo 9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Agora, o crente não pode mais, irmão João Pastor, olhar para Jesus como um menino. Que o menino Jesus te abençoe, que o menino te proteja. Não. Agora é um Jesus coroado de glória, de honra, de poder e de autoridade. Um Jesus que tem poder para perdoar pecado. Um Jesus que tem poder para curar enfermidade. Um Jesus que tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo do céu. Esse Jesus que eu sirvo, esse Jesus que você serve, o Jesus que tem poder para salvar, o Jesus que tem poder para transformar o homem, o Jesus que tem poder para santificar o homem, e o Jesus que tem poder de levar o homem para o céu. Não aceite comparação, não. Não aceite esses deusinhos pequenos, não. O nome de Jesus é o nome que o crente deve invocar. O nome que recebeu todo o poder. Jesus recebeu um nome poderoso e salvador. E Jesus recebeu um nome que tem autoridade sobre todos. Aleluia! Às vezes nós temos um parente que é rico. Às vezes nós temos um parente que é da alta sociedade, porque tem um carro bonito importado, uma profissão boa, ou tem alguns reais no banco, ou quem sabe ocupa uma posição na sociedade, quem sabe um delegado, ou um coronel, ou da polícia militar, ou um vereador, ou um prefeito, ou um governador, ou um deputado. E aí quando surge um problema, eu estou dizendo sua confissão, viu? Porque eu precisei de ajuda de uma vereadora amiga minha de Patos. Eu precisei para ter acesso a alguns ambientes. Paraíba, e eu falei com ela, disse, eu desenrola agora. E ela foi lá e era uma coisa humana que eu precisava ter acesso, e ela resolveu para mim. Mas nem por isso eu deixei de confiar em Deus e Jesus para confiar nela.
Eu não oro a ela, eu não peço misericórdia a ela. Apenas uma burocracia humana que eu precisava acessar. E aí a gente confia, sabe? A gente pode põe a nossa confiança, às vezes, nesse parente, porque ele tem um nome importante na sociedade. Mas o nome que nesta noite eu quero dizer, continue confiando, é o nome de Jesus. Continue acreditando, continue esperando, porque Ele tem poder para fazer aquilo que você precisa na sua vida, na sua casa e na sua família. Não troque, irmão. E vou dar um conselho bíblico e particular. Antes de pedir alguma coisa a alguém, ore a Deus primeiro. Ore a Deus primeiro. Porque tem pessoas que dão, concedem a vocês. Mas aí não é crente, por que vai pedir a Deus? E aí? Diz que é crente, mas está aqui. Antes de pedir alguma coisa ao homem ou à mulher, ore. Porque Deus pode direcionar você para a pessoa certa, para o lugar certo. Você ora e Deus abre as portas. Você ora e Deus derruba as muralhas. Você ora e Ele vai na frente abrindo um caminho para você vencer, para você conseguir. Por isso, continue acreditando nele, orando nele. Hoje é o último culto de ensino de 2025. De hoje à noite é o primeiro culto de ensino de 2026. E aí vai passando os anos, vai passando os tempos. E o apóstolo Paulo não, apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago disse que nós já éramos, nós crentes. Eu acho que aqui tem um novo convertido, né? Aqui tem crente com 10, 20, 30, 40, tem mais de 40 anos de crente. Desde criança que eu sou crente. Então, pelo tempo que eu tenho de crente, pelo tempo que eu tenho de igreja, pelo tempo que eu tenho de Bíblia, o apóstolo Tiago disse, vocês já eram para ser mestre, vocês já eram para ser doutores da lei, doutores da palavra. Mas eu me conformo com uma coisa, irmão, que apesar de nós termos muitos anos de crente, todo dia nós temos algo a aprender. Eu aprendi nesse ano 2025, lendo a Bíblia. Aprendi muito nesse ano 2025, vindo os cultos de doutrina. Aprendi muito em 2025, vindo à escola bíblica, aos sábados. Aprendi indo para os congressos, aprendi indo para as outras congregações. Aprendi também pelo exemplo que eu tenho de cada um de vocês. Mas em 2026 eu quero aprender mais. Eu quero servir a Deus mais. Eu quero buscar a Deus mais. E eu preciso me entregar mais. Que esse seja o meu propósito. Que esse seja o propósito seu. Se entregue mais um pouco a Deus. E Deus vai entregar mais a você. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Glória a Deus. Quanto mais eu mantenho comunhão com Deus, mais o Espírito Santo vai se manifestar na minha vida, na minha casa e na minha família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus amados. Se nós chegarmos com certeza a Jesus, com certeza Ele vai nos abençoar mais. Né? Então, aquilo que eu disse essa noite lá em Betel, eu falei em Betel ali sobre o céu, né? Era fiel, ele disse: a quem serve fiel, o chão cuido dele, do sustento a ele. Né? E vamos ver o servo que não era fiel nem um pouco, nem muito,
E aí por aí começamos. Então nós precisamos de ser servo, com confiança, fiel, para Deus continuar cuidando de nós. Amém? Vamos orar pelos ofertantes e os indivíduos da casa do Senhor. Oramos, inclina a sua cabeça comigo. Maravilhoso Deus, Pai, estende as tuas mãos e continua abençoando teus servos que vão contribuir nesta noite. Aleluia, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Abençoa, Senhor, aqueles que não podem. Aleluia, também contribuir. Abençoa, Senhor, teu servo que vai fazer este trabalho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cantamos o hino de número 33. Glória a Jesus. O hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e mais unido a ti, Jesus. Oh, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e hoje. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo das sombras e mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quisesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltarei a este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-te contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, já ouvimos duas mensagens maravilhosas. Eu espero que eu tenha guardado, eu tenha depositado neste celeiro, irmãos. Não é? Porque bom não é guardar. Não é? Bom é guardar. Quando a gente guarda, a gente tem. Né? Pessoas que tudo pega, joga fora e você vai em casa, você que tem, eu quero que vocês trabalhem o dia e à noite jogam fora. Não tem, né, irmão? Aleluia! Mas quando aquela pessoa cuidadosa, né? Aquela pessoa que zela do que tem, é vontade. E vai colocando sempre um pouquinho do celeiro. Glória a Deus. Né? Aí colocando sempre, vai colocando sempre um pouquinho no celeiro. E quando se coloca no celeiro, quando se precisa, vai lá. Né? E é importante, meus amados, quando nós estamos na casa de Deus com o objetivo de aprender. Né? Aprendemos, porque a gente ia para uma reunião e voltava assim da mesma forma, não aprendeu, foi buscar. Você ir para casa, você sair de casa para ir para a aula e chegar lá, levar o tempo em rir, em brincar, né? Aí você não aprendeu nada, você vai passar tantos e tantos anos na mesma série.
Não é? Na mesma série, você vai continuar repetindo aquela série vários anos. Porque já foi com o objetivo que não quer nada, não quer aprender. Quando a professora diz, eita, se senta aqui, aí eu já fico nervoso, já não quero, não sentar, respondo mal. Aí eu não sei, não. É como diz a história, vou bater em ferro frio, e ferro frio não dá, olha, ninguém faz. Então, meus amados irmãos, nós já ouvimos duas mensagens. Quando Deus chama, a dificuldade vem, mas Deus não deixa de cuidar. Quando Deus chama, não faça como aquele amigo que seu tio ou seu pai chamou ele e disse, vamos aqui, vamos fazer uma separação aqui, tá certo? Abraão, agora, você procurar subir, eu procuro descer, tá certo? Se você procurar descer, eu procuro subir. E a Bíblia diz que aquele homem olhou para frente assim, viu umas campinhas bonitas sobre o prato. Eu vou para ele. Eu fico pensando nisso. Aonde o crente está, e está no plano de Deus, ele é abençoado. Não é ser uma campina bonita. Não. O crente, ele providencia algo, liberdade para o crente aonde ele está. Glória a Jesus. Abraão levou seu filho lá no monte, subiu até o monte lá, só tem pedra. Meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, e o cordeiro, Deus proverá. Está vendo, irmão? Deus proverá. Então nós servimos a um Deus que está pronto para nos ajudar. E depois da palestra, quando o pai procurou matar, Deus disse, não faça. Não faça isso. Quando eu estava embora, Deus providenciou o escape. Então, meus amados, preste atenção, ouça com atenção o que é ensinado para que você guarde, para que você conserve o que ouviu nesta noite. Eu faço aí uma pergunta para a igreja. Me responda. Você vai fazer um aniversário sem você saber a sua data? Tem alguém aí que faz um aniversário sem saber da data que nasceu? Levanta a mão. Parece que ele viu também. Eu nunca fiz um aniversário aqui do ciclo de oração. E um dia uma pergunta de irmão, né? Fiquei convidado a fazer um aniversário. Mas até hoje, com 25 anos que estou aqui, nunca descobri a data do ciclo de oração daqui. Procurei a sogra de irmão Laércio, que foi dirigente do ciclo de oração. Procurei a irmã Nilda, que foi dirigente do ciclo de oração, mas ninguém sabia. Pastor me perguntou, não sei, já procurei. Ele não tem. Mas não fazer qualquer dia. Mas é fazer um aniversário sem saber da data. É como hoje se comemora, como no meu organizo, o Natal. Você não sabe o dia que Jesus nasceu. Eu não se comemora o dia do nascimento. Né? Fazer uma festa. Aí ele o pastor está completando hoje é quanto? 25, né? O pastor hoje está completando 76 anos. Mas não é só o decimal. Cada um sabe a sua data. Então, nada antes e nada depois tem que ser no dia certo. É uma festa, irmão. Pagou num dia os crentes, infelizmente. Eu passei esses dias não aqui. Porque eu vou dizer a você, números
Eu não tenho medo de você, de dizer a você que no culto que é pagano. Você está oferecendo culto. Vamos ser bem claro. Eu vi um pastor hoje pregando e dizendo: você está oferecendo culto a demônio. O crente vem para a igreja oferecer o culto para Jesus. Amém? Aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus veja, esteja no padrão. É por isso que o versículo que eu disse sem comentário, ele se guarda os teus pés. Quando entrarem na casa de Deus, entende-se mais para ouvir. Preste atenção no que é dito na noite. Preste atenção, escute com atenção o que alguém que o irmão Daniel te ensinou, o que o irmão João te ensinou, porque mais tarde você vai precisar. Isso não vale, vai embora, vai embora. Entra o discípulo, preste atenção. Josué disse: é melhor obedecer. A palavra de Deus, nós manda-nos obedecermos. Ela não existe dois termos, não. Ou certo ou errado. Ou vai ao céu ou fica. É por isso que eu não gosto de estar assim, aquele negócio parece. Não. Eu não gosto de estar parece. Não. Eu gosto de estar a realidade. Dizer a realidade para você. Não fique com raiva, não. Porque não é de hoje que eu sou dessa forma, não. É desde o dia que eu aceitei o Evangelho. Eu sempre gosto de orientar, de ensinar, né? Dizer a você: não faça. Escute o que está escrito. Obedeça o que está escrito. Ezequiel, uma certa feita, ele diz: olha, você não pode usar dois pesos. Tem muitos compradores aí que ele tem que comprar, isso é dois pesos. Esse é de vender, ele só dá 900 gramas. Mas esse daqui de comprar, ele dá 1.000 gramas. Porque ele não pode usar esse tipo de dois pesos. Não. Da forma que Daniel me ensina, eu ensino para ele. Da forma que eu aprendi, eu ensino para a igreja. Que nós não podemos usar dos termos, dos pesos, do roupa, não. Tudo do crente é sagrado, é consagrado a Deus. Tudo que temos na nossa casa, aleluia, o que temos, o que usamos, é que Deus se agrada daquilo que temos na nossa casa. Aleluia! Tudo que temos, irmãos, é abençoado, porque o nosso negócio é com Deus, o nosso negócio não é com o mundo. Aleluia! E você vê, irmão, que muitas vezes a gente vem um desejo na nossa vida e muitas vezes a gente passa por aperto, por dificuldade, por termos aquele desejo de fazer. Aquilo que nós não falamos, pensamos, fica com Deus. Mas aquilo que revelamos, o adversário escuta. Sim ou não? Escuta e ele fica batendo naquela tecla. Faz, e vai chegar o dia em que você vai cumprir os seus desejos. Eu posso olhar lá em Itapetim, irmão, tinha uma irmã que todo dia brigava comigo. Tinha um casal de duas irmãs que todo dia brigava comigo. Eu quero fazer isso, eu digo, vá para a Bíblia. E um dia elas foram diretamente na minha casa. Irmão, é isso. Eu digo: vamos para o dicionário. Já que você não está acreditando no que a Bíblia diz, nós vamos para o dicionário. Aí eu levei ela para o dicionário escolar e levei ela para o dicionário bíblico. E aí não aceitaram, não tem jeito difícil da vida. Quando foi um dia, uma chegou lá em casa, com a mão matriculada assim, olha lá. O inimigo viu que ela disse que queria cumprir o desejo dela. Ela chegou com a mão. Se preparou para ir para uma festa de casamento, um credo lá, e foi comprar uma roupa, a roupa tinha um filho assim, ela em fósforo, pegou naquela blusa, subiu assim, ó.
queimou os cabelos, queimou a banda do cabelo. Aí ela chegou lá e falou, aí eu fiquei perguntando se eu podia parar o cabelo. Ele chegou com vontade. Que todo dia tu vinha brigar comigo para cortar o cabelo. Todo dia tu estava na minha casa para brigar comigo porque queria ordem que eu te desse para tu cortar o cabelo. Agora eu fui porque não vai parar. Porque, irmão, Deus conhece o desejo do nosso coração. Então devemos conservarmos que está escrito. Se eu disser para você, faça não. Se eu disser para a igreja, faça não. Você vai para quê? Né? O certo está na onde? Aqui. O certo está na Bíblia. Então, se a Bíblia é certa, você primeiro examina ela, como foi dito, guarda o que nela está escrito e você vai bem. Amém? Vai bem, aleluia. Continua feliz, obediente, aleluia, servindo a Deus, aleluia, e Deus abençoando. Então, meu amado, guarda os teus pés, inclina-te para ouvir. Tiago 1,19 diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Aleluia. 1,19. Quero que nós não esteja pronto para ouvir. E dar bem falado. Leia aí, irmão. Abra aí, por favor, Tiago. Glória a Jesus. Leia aí, Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Para não terminar. Pode ler, irmão? 19 e 20 é? Tiago 1, de 19, de versículo 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para virar, porque ainda o homem não opera justiça de Deus. Sim, bem. Sabeis, meus amados irmãos, aleluia, mas a todos os homens esteja pronto para ouvir e dado em falar, aleluia, e dado para expirar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia! Pronto. Opa, eu não vou escutar o que alguém me disse. Glória a Deus! Eu disse aqui quinta-feira, irmão, porque muitas vezes a gente chega no culto e a gente fica se descartando. Sabe por quê, irmão? A gente vem para aqui para ouvir, para aprender. A gente chega aqui e abre a Bíblia. Eu disse, irmão, lê tua Bíblia em casa. Ensaia teu hino em casa. Está errado ou está certo? Né? Você procura um versículo em casa. Você procura um hino em casa e ensaia. Porque muitas vezes a gente vem aqui, vem ensaiar na igreja, vem ler na igreja, não aprende. Não. Está ligado na leitura que está fazendo. Hoje eu não estou cantando e eu estou preocupado. Se o pastor me der a oportunidade, qual é o hino que eu vou cantar? Nós temos 600 hinos na aula. Fora o que alguém disse que não. Dá muito bem, irmão, para você aprender em casa. Dá muito bem com esses 66 livros para você guardar o versículo e chegar aqui e expressar alegria. De quem chegar aqui e perder o tempo. Estou ouvindo, estou preocupado. Aonde vou? Aonde vou? Aonde vou? Assim que você seja um superador nessa aula, onde abre a Bíblia, já sabe. Eu não preciso ler mais não. Eu leio demais, eu preciso ler. Aí chega aqui, eu vou ler a minha Bíblia e pronto. Mas lembre que tem responsabilidade do que vai ensinar. Tem responsabilidade do que vai ensinar. Porque se você for ensinar uma coisa torta, os clientes vão ficar também aprendendo coisa torta. Se você ensinar errado, a igreja também vai conseguir essa mesma forma. Tem igreja aí, não tem nada não, aí você vai fazer coisa. Mas não,
crente precisa se preparar para encontrar-se com Deus. Está na Bíblia: prepara-te, Israel, para te encontrar com Deus. Que Deus abençoe. Tá certo? E sábado estaremos aqui, se Deus permitir, na escola dominical, e vocês são convidados para a última escola do ano. Estaremos aqui, se Deus o permitir. Tá certo, irmão? Juntos para aprender. Né? E assim nós vamos sempre agradecer a Deus. Ficamos de pé, irmão, e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Tá certo? Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Então, antes de fazer alguma coisa, confesse a Bíblia Sagrada. Que Deus vai falar com você. Né? Está aqui escrito. Aí Jó disse: olha, Deus tem resposta para você e seus companheiros. Daquilo que a gente precisa estar aqui. Quando Deus responde, todo mundo fica alegre, sim ou não? Quando Deus responde, você está com a glória, animado, a fé cresce e você prossegue. Tá certo, irmão? Então nós vamos dando glória a Jesus, orando pelos irmãos que estão aqui, que estão enfermos, que estão viajando, né? E o demais. Né? Olha, irmãos, eu quero desde agora, desculpa aí, avisar que nós vamos passar fim de ano em Betel. Tudo perto aqui. Tá certo, meus irmãos? Pensa um pouquinho. Para me dar uma resposta sábado, quem vai, tá certo? Porque a gente precisa, né? Ficar um pouco, aí levar uma garrafa d'água, tá certo? A gente levar alguma coisa para ajudar lá na sopa. Eu vou ver se eu levo menos o que de sal para botar na sopa. Então vocês da igreja estão convidados. Os irmãos que querem ir, aí puderem ir para nós irmos passar fim de ano em Betel. Tá certo? Mas quantos precisam de oração? Adoramos maravilhoso Deus, Pai que está nos céus. Queremos, Pai, te agradecermos por essa oportunidade juntos que aqui estamos, meu Deus, na tua casa. Pai eterno, abençoe a igreja. Podemos que nós possamos te adorar, sentirmos da alegria que trazemos e estarmos aqui. Pai eterno, abençoe o povo, continua abençoando. Nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz sobre a tua vida.